para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para esta 7ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Abel Fiel. Presente. Alexandre Zóia. Presente. Enfermeiro Alexandre. Presente. Anísio, presente. Cido do sindicato. Presente. Caio Lima. Presente. Carlinho do sindicato. Presente. Cícero investigador. Presente. Éder Mota. Presente. Vadinho. Presente. Flavinho. Presente. Sargento Sérgio. Presente. Raquel Espada. Presente. Doutor Salim. Presente. Santiago. Presente. 15 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar a matéria objeto desta convocação extraordinária. Coloco em discussão a emenda número 1, modificativa, apresentada pelos vereadores Edivaldo Lúcio Abel, Flávio Luiz Ambrosim e Salim Matar, ao projeto de lei número 56/2017, da iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que estabelece o plano de equacionamento do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, pela ordem, o vereador Flávio do Açougue. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, o objetivo, excelência, dessa emenda, na verdade, é preservar o legislativo municipal, a separação dos poderes, o que compete a essa casa. Não pode, excelência, projetos dessa natureza, nós autorizarmos poder fazer a mudança por decreto. E a competência nossa, a competência dos vereadores dessa casa? A presente emenda modificativa objetiva modificar a redação do parágrafo 5º do artigo 1º do projeto de lei número 56/2017, que estabelece o plano equacional do déficit técnico-atuarial do regime próprio de previdência social do município de Ourinhos e da outras providências. No projeto em questão, nós estamos autorizando qualquer mudança, qualquer situação, o Poder Executivo alterar por decreto. E a nossa competência aqui na casa? A competência dos senhores vereadores? Nós não podemos aceitar isso. Essa emenda aqui foi apresentada para preservar a Câmara Municipal, a independência dos poderes, o que está na Constituição Federal. Porque se nós começarmos a atender essas situações de permitir que tudo se faça por decreto, nós vamos aqui ficar discutindo requerimentos e indicações que são importantes, que são necessários, mas os projetos dessa natureza, que são necessários, são importantíssimos para o município, para a nossa cidade. Nós vamos, nesse momento, passar para o Poder Executivo. Eles definem, mas qual é a competência da Câmara Municipal? Não é em projetos dessa natureza? Então, Excelência, eu solicito dos nobres pares, dos senhores vereadores, que reflitam,
e votem favorável a essa emenda. Nós vamos estar assim valorizando a Câmara Municipal, valorizando a população que confiou em nós para decidir situações como essa. Era isso, Excelência. Continua a discussão. Questão de ordem, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, aqueles que nos assistem. Eu, de maneira nenhuma, posso votar a favor a esta emenda, senhor presidente. E eu só gostaria aqui de justificar o meu voto, já me anteceder de que é não, porque o nobre vereador julgou-se em sua fala há poucos instantes atrás da importância. Mas eu me pego a pensar, senhor presidente, só agora que vê o tamanho da importância. Senhor presidente. Para discutir a emenda. Ele vai chegar lá. É para discutir a emenda, Excelência. Tempo é dele. Gostaria de pedir para que Vossa Excelência me respeite assim como eu te respeitei. Então, Questão deixa de eu ordem, justificar o meu Excelência. voto, Questão por de favor. ordem, questão regimental. Vossa Estou Excelência deveria justificando conhecer meu o voto. regimento. Estou justificando o meu voto. Senhor presidente, concluindo, senhor presidente, que o meu voto é não, porque assim, tiveram 12 anos para valorizar e agora quer valorizar com uma emenda. Então, por isso que o meu voto é não, senhor presidente. Continua a discussão. Questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto muito importante. Esse é um projeto que fala do futuro da nossa cidade. E é um projeto, senhor presidente, que teria que ser apresentado, mas, no meu entendimento, não ser votado em uma sessão extraordinária. Esse projeto chegou na casa há 10 dias. Esse projeto deveria ter pareceres das comissões, se não da Câmara, principalmente do Executivo, onde o gabinete encaminhou o projeto pedindo um parecer jurídico e isso não aconteceu. E essa emenda, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos dando a liberdade para o senhor prefeito fazer através de decreto, não ele só, como outros que possam vir, da maneira que ele bem entender. Nós estamos tirando o direito do legislativo de fiscalizar. Eu entendo que o vereador Flávio Ambrosim foi muito bem. Nós poderíamos estar votando, e eu tenho certeza que no fundo, bem lá no fundo, a grande maioria dos senhores vereadores gostaria de estar votando essa emenda. Mas nós respeitamos a cada um. Só que fica uma interrogação, senhor presidente e senhores vereadores. Para que serve o legislativo? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador enfermeiro Alexandre. Senhor presidente, tendo em vista o que os vereadores que me antecederam falaram sobre o projeto em questão, primeiro que esse projeto, se aprovado hoje, é só essa casa fazer outro projeto revogando esse projeto. A gente tem a prerrogativa, temos sim, a prerrogativa de revogar esse projeto, fazendo qualquer emenda. A gente pode alterar os artigos, assim como a gente está votando aqui hoje. Eu não acredito, a população, essa questão da IPMO é uma questão bem complexa, eu diria, o maior problema que a prefeitura vem enfrentando de ordem orçamentária nessa gestão. E o que os aposentados e pensionistas e futuros aposentados e futuros pensionistas precisam saber que essa é uma garantia que a gente está votando aqui hoje, que eles vão ter
os seus salários, suas aposentadorias, sendo feitos os aportes, a garantia de que vão estar recebendo. Entendo eu dessa forma, né? Então, é uma coisa muito complexa, mas que esse projeto dá a garantia de que todos os pensionistas e aposentados irão receber. Era só, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Salim Matter. Senhor presidente, não tinha interesse em fazer nenhuma manifestação nessa questão, porque eu acho, até certo ponto, semântica, porque a determinação da emenda é uma só. Ela não renega nada do que está escrito em termos de natureza legal. Ela só renega a autorização para a liberação desse assunto ser discutido sem a participação da Câmara. Então, senhor presidente, é um assunto semântico. Nós temos que esperar o prejuízo para depois corrigir. Talvez não seja o melhor caminho, né? Talvez não seja. Nós temos que evitar que haja um prejuízo. Prejuízo em que sentido? Porque a votação de hoje, ela tem repercussão para agora e para longo prazo. É uma liberação. Nós sabemos que hoje a terceirização ela tem bastante problemas. Por isso é que nós renegamos, em todos os casos, a liberação de ações que saia fora do comando da Câmara Municipal. Então, eu gostaria só que houvesse esse entendimento. Não há alteração, o projeto na sua integridade será votado, menos autorizando a liberação desse item. Só isso. Não vai modificar em absolutamente nada na produção do efeito do projeto, no efeito do texto do projeto. É uma questão semântica, é uma questão de evitar o que já aconteceu no passado. Vossa Excelência esteve aqui na gestão passada e viu quantas coisas nesse sentido que aconteceram e quanto foi dito a esse respeito. Então, na realidade, se traduzido essa questão em não prejudicar a ação do projeto, mas sim determinar que a Câmara continue com o seu princípio e entendimento de que ela deve ter acesso à fiscalização com a maior liberdade, que é o que determina a lei. Então, senhor presidente, fica aqui essa colocação. Eu não tenho nenhum interesse em prejudicar o andamento dessa condição. Eu assinei porque eu acho justo que a Câmara se preserve, porque já passamos por muitas situações dessa natureza nessa casa. E hoje houve o que houve, quantas questões judiciais que foram acometidas e hoje estão até sob julgamento aí na área do judiciário. Nós temos visto isso na área federal, nós temos visto isso na área estadual, quando se perde a força de um poder fiscalizador. E hoje nós estamos até duvidando da força do comando dos setores de justiça que venham julgar questões ligadas ao sistema público, porque se nota hoje que existem favorecimentos. Então, na prática, senhor presidente, prevenir, isso é uma situação muito complexa para se dizer, é melhor prevenir do que remediar. É muito complexo isso, senhor presidente, porque o entendimento está na cabeça de cada um. Cada cabeça é uma sentença. E nós estamos aqui com a ideia livre e desimpedida para tomar essa atitude e fazer esse pronunciamento. Porque, na realidade, se fosse modificar o teor do projeto, eu sou franco a dizer a Vossa Excelência que votaria a favor, contra a emenda. Votaria a favor do projeto na sua integridade. Superado esse empecilho, eu estou consciente de que estou fazendo um ato de grandeza. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Rejeitada a emenda.
Coloco em discussão a emenda número 02, modificativa, apresentada pelos senhores vereadores Edivaldo Lúcio Abel, Flávio Luiz Ambrosim e Salim Matter, ao projeto de lei número 56/2017, da iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que estabelece o plano de equacionamento do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Rejeitado. Rejeitado as emendas modificativas, coloco em discussão o projeto de lei número 56/2017, da iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que estabelece o plano de equacionamento do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Com a palavra, o vereador Edivaldo Lúcio Abel. Eu peço permissão de fazer uso da palavra da assento, senhor presidente. Permitido. Senhor presidente, nós já falamos o nosso pensamento. É um projeto extremamente importante. E por ser extremamente importante, nós entendemos, nós respeitamos a opinião de cada um, senhor presidente, mas gostaria também que respeitassem a nossa opinião. Esse projeto chegou na casa há 10, 11 dias. Nós entendemos que pela situação, pela grandeza, pelo rumo que isso pode dar no município os próximos anos, ele deveria ser mais discutido, muito mais discutido. Pode ser que esse projeto ele tenha sido discutido no âmbito do Executivo, mas não foi no Legislativo. Nós entendemos, senhor presidente, que analisando o projeto na íntegra, existe um documento na sua última página, onde o gabinete encaminha o documento para o jurídico, pedindo um parecer. E mesmo assim, não existe parecer do jurídico. Aí já uma interrogação. E aí a emenda que foi discutida, que nós falamos aqui, entendemos cada um dos senhores vereadores, mas gostaríamos também de fazer aqui e deixar o nosso pensamento, a nossa colocação, porque hoje, na data de hoje, o Legislativo tirou a liberdade de fiscalizar do Legislativo. Nós estamos dando a liberdade para o Executivo fazer as mudanças que bem entender, através de decreto. E no nosso pensamento, isso é inaceitável, senhor presidente. Nós vamos votar contra, só por esses motivos. Nós vamos votar contra por esse motivo. Nós sabemos da importância do projeto, mas ele tem falha. O projeto tem falhas. Nós tentamos aqui com essas emendas corrigir essas falhas que são claras. Nós não conseguimos. E por esse motivo nós votaremos contra, porque nós não podemos admitir que o poder legislativo tire o poder do legislativo de fiscalizar. E nós entendemos que o tamanho da grandeza desse projeto, ele deveria ser discutido mais profundamente. E isso não aconteceu aqui no Legislativo. Eu gostaria de ver um parecer jurídico do Legislativo com relação a esse projeto. É lógico que nós conversamos com algumas pessoas que entendem do assunto, e elas pediram para que nós colocássemos isso também
Mas nós não entendemos o motivo do porquê da sessão extraordinária. É o tempo? Nós entendemos que ainda tem tempo, existe tempo. Isso já vem se arrastando há muito tempo. Agora, se tiraram todas as dúvidas com relação, ou melhor, no âmbito do Poder Executivo, tudo bem. Mas é um direito que o Legislativo tem de sentar, de pedir pareceres, principalmente do jurídico. E a partir do momento que nós observamos, nós verificamos, nós analisamos, que nem parecer do Executivo, do jurídico do Executivo tem, aí nós votaremos com mais convicção ainda que existe falhas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Salim Matter. Dado a importância do projeto, dada a circunstância que acabei de definir, não votaria nunca contra o projeto. Por esta razão, as circunstâncias de momento eu vou me abster. Com a palavra, o vereador Caio Lima. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Mais uma vez, cumprimentando a mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha nessa sessão extraordinária, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Nós estamos debatendo aqui um projeto importantíssimo, o projeto número 56/2017, que estabelece o plano de equacionamento do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social do município de Ourinhos e da outras providências. É importante nós ressaltarmos algumas coisas. Dentre elas, há algum tempo atrás, nessa Casa Legislativa, nós, salvo engano também numa sessão extraordinária, aprovamos já um projeto de lei de cunho do assunto, do teor, referente àquilo que estamos tratando nesse presente projeto, que refere-se ao Instituto de Previdência no município de Ourinhos, ao IPMO. É importante nós esclarecermos algumas coisas aqui. A primeira delas é que esse estudo que existe e que é feito, e nós estamos aqui aprovando um projeto que existe um estudo próprio, existe uma empresa técnica que analisa e faz esse estudo. Essa empresa técnica, ela é de Curitiba e ela faz justamente essa análise. E historicamente, no município de Ourinhos, quando nós falamos do IPMO, do Instituto de Previdência do município de Ourinhos, esta mesma empresa já presta esse serviço há anos. Há anos anteriores, vários anos, essa mesma empresa já presta esse devido serviço. Ela é técnica para isso, ela tem competência para isso. Eu não tenho competência técnica para falar sobre previdência. Por isso, nós precisamos buscar entender, sobretudo aqueles que têm a competência técnica para tal. Na sessão que nós aprovamos o projeto, que já está aprovado, nós extinguimos. Por quê? Porque existia em Ourinhos a segregação de massas. Aqui vou tentar falar com a população, com aqueles que assistem à TV Câmara, é um assunto complexo para se falar, mas vou fazer esforço para tentar explicar. Existiam duas segregação de massas, e é como se nós entendêssemos que existia uma conta corrente e uma conta poupança, uma com muito dinheiro e a outra devedora. O que o projeto que nós aprovamos fez? Ele extinguiu a segregação, essa divisão. Anteriormente, o servidor público ele estava dividido em duas situações. O que o projeto que nós já aprovamos, não nessa,
nós já aprovamos, ele extinguiu a segregação, não existiu mais essa divisão, unificou o fundo do servidor público aposentado do município de Ourinhos. Unificou. Agora, se nós buscarmos na data da aprovação desse projeto na qual me refiro, eu já dizia, nós vamos precisar aprovar um outro projeto sobre o Instituto de Previdência do município de Ourinhos, que vai equacionar. Por quê? Porque naquele projeto que nós aprovamos, ele apenas estava extinguindo a segregação de massa. Ele estava unificando o fundo do servidor aposentado. Essa foi a finalidade da lei que nós já aprovamos, que já está em vigor. Mas lá eu já dizia, nós vamos precisar aprovar outro projeto. Inclusive, tem no histórico da casa, na referida sessão na qual eu digo. Eu dizia, nós vamos precisar aprovar outro projeto. Para quê? Para que venha equacionar, porque esse projeto ele está apenas unificando as massas. Nós vamos precisar de um para equacionar. Por que equacionar? Porque existe um déficit. Quando nós olhamos as gestões anteriores, não quero entrar no mérito de julgar aqui, mas os fatos estão aí para quem quiser ver e buscar o entendimento. Na prática, as gestões anteriores foram empurrando. Para quê? Para não precisar fazer o aporte. Mas afinal, o que é essa palavra aporte? Aporte é um valor que a prefeitura municipal precisa fazer, pegar um dinheiro, um aporte e aportar. Pegar um dinheiro que poderia ser para a saúde, que poderia ser para a educação, que poderia ser para a infraestrutura, pegar um dinheiro e aportar para o IPMO. Para quê? Para garantir a aposentadoria dos servidores aposentados. Então, historicamente, quando nós olhamos para o passado, as administrações anteriores, elas foram empurrando. Para quê? Para não precisar fazer o aporte, para não precisar aportar. Elas foram empurrando. Foram fazendo os estudos, só que cada estudo, ele apresenta possibilidades. Esse estudo aqui, que foi feito, que nós estamos aprovando, ele deu algumas possibilidades. E as possibilidades que as gestões anteriores optavam, era de sempre não aportar. As gestões anteriores não queriam aportar. Acontece que não aportaram no passado, agora estourou, está precisando aportar. É obrigatório, se a prefeitura não aportar, o servidor aposentado corre o risco de ficar sem a sua devida aposentadoria. Aquele que trabalhou, aquele que suou todos os dias, então ele estava correndo o risco de ficar sem a sua aposentadoria na prática. Então, o que acontece? Nós temos um prazo curto, salvo engano, agora, no começo, no meio do mês, no máximo, agora, de setembro, nós temos um prazo para não perder o CRP. O que é o CRP? Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento que atesta a regularidade do regime de providência social do município. Se nós perdermos o certificado, esse CRP, o município não recebe verba mais. Nós corremos um risco, se perdermos esse certificado de regularidade, nós corremos um sério risco de perder todas as verbas que vêm de Brasília, as verbas federais, corremos esse risco. Então, nós não temos tempo. Nós precisamos aprovar esse projeto para dar segurança para o nosso município, para toda a população. Por isso, nós vamos aprovar, esse vereador vota pela aprovação desse projeto. Agora, outra coisa importante, quando nós falamos de embasamento legal, mais uma vez dizendo, esse projeto aqui agora, em discussão, ele é complemento do primeiro projeto que nós já aprovamos. Ele está complementando o primeiro. Antes, inclusive técnicos já diziam isso, antes já estivessem as duas situações no primeiro projeto que já aprovamos. Enfim, não estava, mas precisamos aprovar esse agora. Já tem uma base legal. A Procuradoria do município de Ourinhos já deu o deferimento. Já tem o deferimento legal, jurídico do município de Ourinhos, do procurador do município de Ourinhos, em tempo da avaliação da lei, da primeira lei que extinguiu a segregação de massas. Lá, a Procuradoria Geral do município de Ourinhos já deferiu, já teve um entendimento quanto à legalidade do projeto. Então, aqui, nós não podemos, e aqui escuto a fala dos nobres pares, com todo o respeito devido, com data vênia, mas nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar que a Procuradoria do município já deferiu esse projeto. O que acontece é que, na prática, esse segundo projeto que nós estamos aprovando,
ele está equacionando o déficit. Para vocês terem uma ideia, você morador, você contribuinte que paga os seus impostos e você servidor aposentado. Nesse ano vigente, de 2017, aqui tem um estudo próprio que nós recebemos, aqueles que quiseram, puderam estudar, tivemos dias para isso. Nesse ano de 2017, o município de Ourinhos, a prefeitura municipal, está fazendo um aporte de mais de 2 milhões de reais. Para quê? Para que o servidor aposentado não fique sem sua aposentadoria. Mais de 2 milhões, aproximadamente, precisamente 2 milhões 345 mil reais. Para o ano de 2018, o valor do aporte que a prefeitura terá que fazer é de mais de 9 milhões de reais. Em 2019, mais de 16 milhões. Em 2020, mais de 24 milhões de reais. Esse aporte a prefeitura irá fazer. E esse projeto de lei está garantindo. Historicamente, o servidor aposentado não tinha essa garantia. Ele tinha o fundo. Se o fundo acabasse, acabava também a sua seguridade de aposentadoria. O que a prefeitura está fazendo com esse projeto? Está garantindo. Aqui o Poder Executivo garante que ele vai suprir, que ele vai fazer o aporte, que ele vai dar a demanda do dinheiro para que o servidor aposentado não fique sem a sua aposentadoria, sem o seu dinheiro merecido. Então, nesse projeto de lei aqui, a prefeitura está garantindo, está assumindo para si a responsabilidade de que o servidor aposentado não fique sem o seu dinheiro, sem a sua aposentadoria. Então, é importante dizer sobre a responsabilidade que existe por trás desse projeto. A prefeitura aqui, o Poder Executivo está agindo com responsabilidade, não está empurrando com a barriga, está buscando resolver o problema. E o valor é alto. Se nós somarmos aqui os 4 anos que o prefeito terá de gestão, esses primeiros 4 anos de gestão, somos mais de 50 milhões. Somos mais de 50 milhões os valores de aportes que a prefeitura terá que fazer. Esses valores, nós estamos dizendo aqui, poderiam ser atribuídos para outras finalidades, para a educação, para a saúde, para a cirurgia eletiva, para a infraestrutura e para tantas outras coisas. Mas a prefeitura está agindo com responsabilidade, o executivo está mostrando responsabilidade com o erário, com o dinheiro público. Então isso aqui é importante que fique registrado, mas só quero registrar isso. Já tem o deferimento, a legalidade da procuradoria, já existe no primeiro projeto. Esse projeto está complementando, apenas e tão somente isso, está complementando o primeiro projeto. Se nós já tivéssemos aprovado naquele outro projeto o equacionamento, não estaria discutindo agora, não existiria essa discussão. Mas enfim, e nós não temos tempo, precisamos aprovar agora para que no mês que vem o município não fique sem um certificado de regularidade previdenciária. Estou dizendo isso buscando, estou fazendo esforço aqui, é um assunto técnico para que a população entenda a gravidade, a seriedade do assunto. Por isso essa casa precisa aprovar esse projeto de lei para dar ainda mais garantias para o servidor, aquele que tanto trabalhou, aquele que todos os dias saiu de sua casa, fez por merecer e chegou à sua aposentadoria, não venha sofrer depois de já aposentado. Era isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cido, sindicato. Peço permissão para falar do assento. Permitido. Senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pela TV Câmara, meu cordial boa noite. Não poderia deixar de falar desse projeto 56, que vem complementar o fim da segregação dos fundos que existia no município, como muito bem disse o colega que me antecedeu, vereador Caio Lima. Na verdade, esse projeto é um ato, acima de tudo, de coragem, responsabilidade e comprometimento, não só com o servidor que já está aposentado, mas os servidores que irão se aposentar. O estudo atuarial, último feito, ele fala em 547 milhões. É o projeto que nós estamos votando aqui para os próximos 35 anos. Agora, todos os senhores sabem que está em curso no Brasil
uma reforma da Previdência Social. Se o governo vai conseguir aprovar aquele projeto que enviou ao Congresso ou não, é uma outra história. Mas que será, não tenho dúvida disso, será debatido esse projeto e será aprovado um projeto lá. E o município, assim como os estados, tem seus regimes próprios. Então, quando a gente fala em previdência, talvez esse número que eu mencionei aqui, 547 milhões para os próximos 35 anos, talvez fosse menor, se os governos anteriores tivessem feito aqueles aportes que teria que ter sido feito, mas simplesmente, olha, vamos deixar para o próximo governo. Esse governo, o nosso governo, poderia deixar para o ano que vem. Aqui foi falado aqui da CRP, que é essa certidão de regularidade previdenciária. Nós poderíamos deixar isso para o próximo ano. Mas não é assim, eu acho que tem que ser encarado de frente, assim como o governo tem feito. Assim como teremos aqui nesta casa outros projetos que serão amplamente debatidos. Aí quando se cobra peça, como esse projeto aqui é complementar, eu sei que serei repetitivo, mas tem sim um parecer da Procuradoria Jurídica do município, que diga-se passagem, Procuradoria Independente. Já quando foi feita aquela votação do fim da segregação. Até nós votamos isso, o que era isso? Eram 2 fundos que nós tínhamos no município, um com 500 mil reais para pagar 1.000 servidores públicos, e outro com mais de 40 milhões para pagar meia dúzia de servidores públicos. A verdade é essa. Então, se não existe receita, nós poderíamos aqui até entrar numa outra seara, que também aprovamos aqui nesta casa, dia 30 de janeiro, um projeto que fala da reestruturação no município de Ourinhos. Não terá mais aquelas incorporações, 2, 3 anos no cargo, não é isso? Que hoje pesou aqui no IPMO, pesa. Cidadão que trabalhou 2 anos e hoje aposentou com salário de 5 mil reais e contribuiu com salário de 1.000 reais, um exemplo. Está pesando aqui hoje no IPMO. Por isso nós estamos falando aqui, ó, desse número. Quase 550 milhões. Isso por falta do quê? De coragem de enfrentar o problema. Então vamos arrastar por mais um ano. É a mesma coisa. Nós temos muitos números que podemos aqui contrariar a intenção do governo federal. Mas o fato é que precisa mudar alguma coisa. A expectativa de vida nesse país aumentou. Então, eu acho que esse projeto não é definitivo. Esse projeto hoje, quero afirmar aqui mais uma vez, é a garantia que o funcionário público, ativo e o inativo tem de receber sua aposentadoria. Isso aqui, acima de tudo, é um ato de comprometimento com o funcionário público. Então, senhor presidente, votamos sim ao projeto 56. Com a palavra, vereador investigador Cícero. É só para cumprimentar a palavra do nobre vereador que me antecedeu. O fato dessa responsabilidade que o prefeito assume esses aportes, vale a pena salientar que não só nessa gestão, mas é um compromisso incrítico no seu compromisso, até porque todos nós sabemos que ele buscará uma reeleição. E dentro de uma reeleição, ele estará levando para os anos vindouros essa mesma responsabilidade desses aportes durante os outros anos que virão. E a grande certeza disso tudo, dessa responsabilidade, é de que realmente os aposentados, os que virão a se aposentar, poderão realmente ficar tranquilos em relação a esse compromisso da administração pública com eles. Porque, do contrário, sem que isso fosse votado e passasse por essa casa, simplesmente a prefeitura estaria trabalhando apenas para pagar esse arrombo junto à IPMO e, sobretudo, deixaria de fazer
todas as ações positivas que têm sido feitas até hoje. Então, hoje isso tem sido colocado nessa condição, justamente para que a administração consiga prosseguir naquilo de trazer melhorias para o município, para que possa equalizar toda a finança a ponto de atender a população em todos os sentidos, em todas as áreas, como saúde, educação, infraestrutura e outras mais. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Não vai falar ninguém? Apenas a título de esclarecimentos aqui, como foi falado anteriormente por um dos vereadores, com relação ao porquê do projeto ser apresentado em sessão extraordinária, como foi falado muito bem aqui pelo vereador Caio Lima, pelo prazo. Se não fizer até esse mês, Ourinhos não vai ter essa certidão de regularidade previdenciária e poderá cair no mesmo caso do FNDE, que aconteceu que a educação ficou sem o repasse, sem os recursos federais. E com relação à fiscalização por parte desta Casa de Leis, não quer dizer que, por causa de um projeto em si, o vereador vai perder o direito de fiscalizar. Esse papel de fiscalizar, pedir documentos, solicitar informações, independe de qualquer tipo de cláusula nesse projeto de leis. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção de nosso Deus e a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.